Que alegria poder estar com você nesta nossa aula. Você tem vivido com esperança? Viva com esperança, pois aprender a palavra de Deus nos proporciona grande esperança. Nesta aula de hoje quero aproveitar a oportunidade e dar continuidade à segunda parte da aula sobre os atributos de Deus. Eu tenho falado sobre os atributos de Deus e como eles caracterizam a essência de Deus, como eles mostram, eles revelam as qualidades de Deus. E nesta aula de hoje quero falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Alguns também chamam de atributos naturais de Deus. Por que naturais ou incomunicáveis? Porque esses atributos, eles são só de Deus. Deus, ele não compartilha esses atributos com o ser humano. Esses atributos são única e exclusivamente pertencentes a Deus. Atributos incomunicáveis. E para falar sobre esses atributos incomunicáveis, vou estar citando aqui 10 atributos incomunicáveis de Deus. O primeiro atributo incomunicável de Deus é a onisciência, ou seja, o nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, não há nada que o nosso Deus, ele não conheça, ele conhece todas as coisas. E o texto de Salmo 139, a partir do verso 17 diz: ó quão preciosos e grandes, Senhor, são os teus pensamentos, ou seja, Deus, ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Não há nada que Deus, ele não conheça, ele conhece todas as coisas. Isso revela a onisciência de Deus, o poder dele de conhecer todas as coisas, mesmo as coisas que nem foram mencionadas, Deus, ele já conhece. Também quero destacar o segundo atributo incomunicável de Deus, que é a onipotência, ou seja, o nosso Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, o nosso Deus tem todo o poder. Crer na onipotência de Deus é crer que Deus tem todo o poder, não há nada que Deus não possa fazer. Para isso o texto de Gênesis capítulo 17, verso 1, o qual ele diz a Abraão assim: eu sou o Deus todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então o nosso Deus, ele se declara como sendo o Deus todo-poderoso, um Deus que pode sim todas as coisas. Terceiro atributo incomunicável de Deus para a nossa aula de hoje, ele nos ensina sobre a onipresença de Deus, ou seja, o nosso Deus, ele é onipresente. O nosso Deus está em todos os lugares em que ele deseja estar. Deus, ele está em todos os lugares e nada o pode limitar. Para isso, sobre a onipresença de Deus, o texto de Salmo 139, verso 7, o qual diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da sua presença? Então não há um lugar que você possa estar para se esconder de Deus. Não há nenhum lugar que você vem estar que Deus não está presente, ou que Deus não sabe ou não esteja nesse mesmo lugar. Então Deus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é a onipresença de Deus. Quarto atributo incomunicável ou natural de Deus é a infinitude. Nosso Deus, ele é infinito, ou seja, Romanos capítulo 11, verso 33, esse texto diz: ó profundidade da riqueza como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Mostra que Deus, ele não pode ser limitado, ou seja, qual a infinitude de Deus. Deus, ele é infinito, ou seja, ó com profundidade dessa infinitude do nosso Deus, ele é infinito. Também o nosso quinto atributo incomunicável sobre Deus, ele fala sobre eternidade. Deus, ele é eterno. Deus não passou a existir em algum momento. Ele sempre existiu, ou seja, isso mostra que Deus, ele é eterno. Deus, ele possui a eternidade. Salmo de número 90, verso 2, diz assim: antes que os montes existissem, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então Deus, ele é eterno, Deus sempre existiu. Que maravilha poder aprender sobre isso. Também
O nosso Deus, ele possui aí o sexto atributo, que é a soberania. Deus, o nosso Deus, ele é soberano. Para isso o texto de Daniel 4, verso 35, Daniel 4, verso 35 diz assim: e todos os moradores da terra de nada podem, pois ele governa os exércitos dos céus. E entre as pessoas na terra, ninguém o pode impedir. Ou seja, Deus, ele possui a soberania. Ele governa todas as coisas. Não há nada que Deus não tenha o controle. Ele possui exato controle de todas as coisas. Também o nosso outro atributo que nós vamos falar nesse momento, o sétimo atributo, sobre imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Deus, ele não muda jamais. Não é como eu e você, que em algum momento pensa assim, depois pensa assim. Não, Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é imutável. Imutabilidade é esse atributo de Deus. Tiago capítulo 1, verso 17, nos ensina o seguinte: toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, onde não há sombra e nem mudança de variação. Ele é o Deus imutável, ele não muda jamais. Deus, e se tratando sobre Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será por toda a eternidade. Ou seja, o nosso Deus, ele possui imutabilidade. E esses três últimos aqui, atributos de Deus incomunicáveis, eu coloquei aqui porque para eles estarem em um destaque, pois esses três atributos falam sobre aqui a auto-imanente, autoexistente e autossustentável. Deus é auto-imanente, autoexistente e autossustentável. Para isso o texto da palavra de Deus de Isaías 57, verso 15, que diz assim: pois assim diz o alto e excelso que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto lugar habito e também no contrito de coração. Alguma outra aula eu vou estar falando também, além de Deus ser imanente, ele também é transcendente. A transcendência e imanência de Deus. Deus, ele é imanente, ou seja, auto-imanente, é o que diz esse texto da palavra de Deus. Também a autoexistência. Nosso Deus, ele é autoexistente. O texto de Êxodo capítulo 3, verso 14, nos ensina o seguinte: disse Deus, eu sou o que sou. Deus, ele é autoexistente, ele existe para sempre e ele não precisa de ninguém para que ele possa existir. A autoimanência, ele é autoimanente, não precisa de ninguém. Ele é autoexistente, não precisa de ninguém para existir. E também ele é autossustentável. Eu e você precisamos de sustento, de nos sustentar. Deus, ele não precisa. Ele é autossustentável. Sempre foi e sempre será. E além disso, Deus, ele controla e dirige e sustenta todas as coisas pelo seu eterno poder. Então, autossustentável, Salmo de número 33, verso de número 9. Salmo 33, verso 9 diz: pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e tudo apareceu. Então Deus, ele fala e tudo já se cria, tudo já existe através do poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa cada dia compreender sobre esses 10 atributos naturais ou incomunicáveis de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.